O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje nos coloca no contexto da última ceia, quando Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, com o coração profundamente comovido, fala da traição de um dos seus discípulos, de um dos seus escolhidos, no caso, Judas Iscariotes. Mas também, o evangelista São João, no Evangelho, ele nos narra a realidade dramática da negação de Simão Pedro. Judas trai, Simão Pedro nega. Pedro negou ser discípulo de Jesus. Porém, como nós sabemos, ele se arrependeu. Ele se deixou alcançar pela misericórdia de Deus, a ponto de depois dar a sua vida pela causa de Jesus.
Por sua vez, Judas traiu Jesus e, no seu desespero, suicidou-se. Irmãos e irmãs, pecadores somos todos nós. Mas enquanto é tempo, enquanto é possível, confiemos sempre na misericórdia divina e busquemos na graça de Deus a conversão dos nossos corações, busquemos na graça de Deus uma sincera mudança de vida. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para 2 detalhes aqui no Evangelho de hoje. Primeiro detalhe, ali na Santa Ceia, Jesus, ele dá a Judas Iscariotes um pão embebido por um molho. Este sinal é um sinal de profundo amor. Jesus escolheu Judas Iscariotes, era um dos 12. E Jesus, naquele momento dramático, demonstra um profundo amor por Judas Iscariotes. Mas, infelizmente, Judas não acolheu. Pelo contrário, ele rejeitou o amor do Senhor. E depois, justamente porque ele rejeitou o amor do Senhor, ele sai imediatamente. Interessante que São João fala que era noite. Era noite. Ele sai imediatamente. Naquele momento, Judas abandona a comunhão com a comunidade dos discípulos de Jesus. Deixando-se seduzir pelo demônio, o Satanás entrou nele, entrou no seu coração. Judas rejeita o amor de Jesus. Judas abandona a comunhão com a comunidade dos discípulos de Jesus. Era noite, sinal de que as trevas pesaram fortemente no coração de Judas Iscariotes. E isso acontece, irmãos e irmãs, no coração de todos aqueles que, fechados ao dom do amor de Jesus, se afastam, abandonam a comunhão dos discípulos de Jesus, a comunhão com a igreja, a comunhão com a comunidade cristã. A fé da igreja, irmãos, não pode ser abandonada. E por isso, mesmo pecadores que somos, não podemos abandonar a comunhão com a igreja. Não podemos abandonar a comunhão com a igreja, o corpo místico de Cristo. A fé da igreja, ela nos garante a salvação, a abertura do nosso coração ao amor misericordioso de Jesus, esse amor necessário para a nossa salvação. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías, que se cumpre esta profecia na vida de Jesus. É a profecia a respeito do servo de Deus, que tem a missão de levar a luz às nações. Ele é a luz das nações. A missão de levar até os confins da terra a salvação de Deus. Aproveitemos, irmãos e irmãs, a graça desta Semana Santa para abrir os nossos corações à graça redentora de Cristo e supliquemos ao Senhor que pelo mundo afora ninguém rejeite o amor misericordioso de Deus, que ninguém rejeite
o amor salvífico de Jesus. É a súplica que nós elevamos a Deus do altar da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.